Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Universo Belly Dance, o ar da maravilha com você. E você está no quadro Belly Chat. Bom, o que nós vamos falar hoje? Kasum, Looking for Kasum, o filme Procurando por Kasum. Então, se você ainda não viu esse filme, dá um pause, assiste o filme, coloca aí para assistir depois, volta aqui e aí continua o vídeo. Mas, se você já viu, então fica aí comigo. Não vai ter tanto spoiler assim, tá, gente? Bom, vamos lá. Eu assisti esse filme e coloquei, falei para as pessoas, eu assisti tal, e tantas pessoas me perguntarem, então estou aqui, é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, sobre algum filme, não sou expert ou nada, é simplesmente o que eu achei. Então vai ter um pouquinho de spoiler, sim. Claro que eu não vou contar o filme inteiro, mas vai ter spoiler. Então para tudo se você ainda não assistiu. E se você não assistiu e quer saber o que é para assistir, então aqui também você está no vídeo certo. Tudo bem? Então vamos lá. Fiz as minhas anotaçõezinhas aqui básicas. Let's go! Bom, gente, a princípio, vamos lá. Em geral, falando sobre a cantora, ela é maravilhosa, né, gente? Se vocês não sabem, eu vou fazer um outro vídeo com detalhes maiores para você que não conhece muito, ou né, eu que estive lá, que vivi. Então, realmente, o que as pessoas de verdade pensam, né? E vou compartilhar isso um pouco mais com você num próximo vídeo, tá certo? Bom, por que eu disse isso? Eu vivi 22 anos em países árabes, né? Já estive no Egito, estive no Líbano, estive em inúmeros países, certo? E na maioria, na maior parte desses 22 anos, eu vivi nos Emirados Árabes, tá? Tive alunas, muitas alunas do Egito, onde eu ia nas suas casas, dançava para elas, enfim. O que a gente tem de televisão ali nos Emirados? Só vídeo árabe, né? Lógico, a gente tem inglês, tá? Mas é só vídeo árabe. Ou seja, eu tive uma convivência muito grande, né? Dentro dos meus shows, da minha experiência, dentro dos restaurantes. Então, assim, eu sei o que é Kasum, eu sei o que é Kasum, significa Kadum, significa para os árabes e principalmente, gente, para os egípcios, né? Quando ela morreu, quando ela faleceu, teve gente que se jogou de prédio, né? E o pessoal para pegar o lencinho que ela usava, enfim, gente, uma loucura porque a mulher é até hoje, né? Inclusive para a nova geração, né? Considerada aí uma deusa, a rainha, uma heroína aí da música árabe, né? No seu sentido geral e principalmente na voz feminina. Então, por que eu disse isso? Eu criei expectativas em relação ao filme que não me atenderam, mas aí o que foi? É a minha expectativa, né, gente? Então, sabe aquele ditado? Não crie expectativas para não se decepcionar. Então, de cara, foi mais ou menos isso que aconteceu. Peraí, fui lá e assisti de novo, tá? Falei, peraí, deixa eu ver se eu assisto. Fui lá, comecei a ver a sinopse do filme, enfim, para eu ver o que realmente eu achava, mas enfim, para entender a lógica do que é. Então, se você tá esperando ver um filme que vá contar literalmente a história de Kasum, não é nesse filme que você vai encontrar. Então já te digo logo isso, que era o que eu esperava, né? Eu esperava um filme que realmente abordasse alguma coisa, pontos mais específicos sobre a carreira dela, sobre a evolução e do início e tudo. E não foi isso bem que aconteceu. A história do filme é mais em relação à diretora do filme, sobre ela querer falar e contar sobre essa heroína e sobre essa estrela maravilhosa e não conseguir, né? Então, por esse ponto foi legal, tá?
O filme mostra também a grandeza, a grandiosidade da Umpasum e da sua história tão grande que ela não conseguia, ela não se sentia capaz de conseguir passar isso em um filme. Então ali, né, teve partes ali que eu achei que o roteiro ficou um pouco perdido, tá? Pelo menos pra mim, né? Tinha hora que eu não sabia se era eles estavam querendo dizer sobre o que tinha realmente acontecido com o Kasum ou se era parte do filme. Então eu fiquei um pouco confusa, assim, e eu vi 2 vezes e meia, né, 3 quase. Então eu realmente fiquei confusa, eu achei que o roteiro deixou a desejar. Tá, gostei do filme, legal, sobre a ideia, legal, mas eu achei que poderia, dentro desse contexto que eles quiseram fazer, eu achei que poderia ter sido melhor. Mas isso é só a minha opinião, tá certo? Então, teve aquela coisa de mostrar sobre o machismo, né, por ela ser uma diretora mulher e querer fazer um filme sobre uma estrela e não entender tanto quanto, enfim, teve algumas dessas abordagens. Enfim, uma das coisas muito legal, assim, em relação ao filme que eu achei, uma das frases que foi quando eu anotei sem intenção nenhuma de fazer esse vídeo aqui no YouTube para vocês, mas sim sobre falar em qualquer outra situação, foi o seguinte. Quando ela estava conversando com a atriz que estava representando a Umpasum, ali no caso, e aí ela falou assim. Então ela foi lá e falou assim pra ela: olha, né? Então ela estava gravando uma cena, e aí dentro dessa cena, essa diretora chegou para a suposta Umpasum, a atriz do filme, né? Intérprete. E ela falou: olha, tá vendo aqui? Você agora já é uma estrela. Você tem que agir como uma estrela. Você tem que falar como uma estrela, se comportar como uma estrela, andar como uma estrela. Enfim. E a moça, a atriz, né? Ficou olhando e ela falou assim: sim, mas. Ela falou: a diretora, você tem que esquecer tudo, tem que esquecer família. Ela falou assim: não, mas essa não é a Umpasum que eu conheço. Não é a Umpasum que a gente sabe. Ela nunca deixou os seus filhos, a sua família, nem os seus valores para trás. E essa diretora falou para ela assim: você tem que esquecer tudo agora para trás, porque você agora é uma estrela e você tem que pensar somente na sua carreira. E se você quiser ser great, se você quiser ser grandiosa, maravilhosa, única, digamos assim, você tem que prestar atenção somente na sua carreira e o resto vai ficar para trás. Então, quando ela falou isso, na hora eu parei e pensei em muitas coisas da vida. Eu realmente falei: poxa, em partes isso fez sentido para mim, essa frase, pensando em toda a minha carreira, o como eu era antes, como eu pensava antes, como eu penso hoje, os valores que eu tinha antes, tudo que eu deixei para trás, né? Deixei família e fui viajar para os Emirados e eu tinha essa mente, tipo, nada ia me parar porque eu queria, né? Então eu me empenhei tudo para aquilo. Então aquilo fez sentido. Mas essa é uma coisa que eu vou, né, já que eu tinha a princípio a intenção de falar sobre isso, eu farei um outro vídeo para falar sobre isso porque eu acho muito legal e muito importante. Mas agora eu quero focar no livro, perdão, no filme novamente. Bom, então tá, isso eu achei legal, achei demais mas ficou por isso mesmo, tá? Sobre o filme em relação a essa frase, tá, ficou por isso mesmo. E aí, a diretora também tinha seus problemas pessoais, tinha problema com o filho fugiu, enfim, e aí ela, né, ficou perdida ali e tal. A Umpasum do filme, a atriz, chegou pra ela e falou: o que tá acontecendo com você? Você tô preocupada e tal. Então, ela falou: eu nunca dei a diretora. Eu nunca dei atenção direito, eu deixei todo mundo pra trás, eu virei as costas pra trás pra seguir o meu sonho e tal. Aí a atora pegou e falou, repetiu a frase pra ela que ela tinha falado: você fez tudo isso pra ser great, pra ser maravilhosa. Né? Então achei legal essa frase, acho que foi a frase mais legal do filme, assim, a parte que mais me chamou a atenção. Mas daí foi isso.
Aí ela chegou num ponto que, né, ela teve problemas para gravar e tal, e não conseguia encontrar e fazer, a cantora também não se encontrava ali direito, e aí ela falou que queria abandonar tudo, e ela não ia mais gravar, ela queria gravar não só a parte estrela da Uncasum, mas ela gostaria de gravar a parte humana da Uncasum. E aí os produtores, né, os que estavam ali patrocinando, falou, não, desse jeito, não, como que a gente vai vender um filme com essa ideia? Não, tem que ser a outra, volta atrás, não sei o quê. E ela falou, não quero. E todo mundo ficou ali e por fim ela falou, então, sei lá, outra pessoa vai tomar conclusão. A cantora também chegou lá no fundo, engasgou lá e tudo, e ficou por isso mesmo. Também eu achei, né, eu falei, bom, e aí, o que rolou, não rolou, né, então eu achei essa parte também, assim, esses pontos que ficaram soltos dentro desse roteiro, e não falou nada sobre a vida dela mesmo. E o fim, como eu disse pra vocês, né, vai ter um spoiler aí, mas assim, o fim, tipo assim, ela abandonou o filme, a diretora, tá? E aí ela, sei lá, tava lá, tal, pra ir embora, e de repente ela teve a visão, né, na cabeça dela, a Uncasum tava lá pra conversar com ela, a própria Uncasum estava lá pra conversar com ela. E aí eles tiveram lá uma conversa, e aí ela falou, eu tô cansada da sua grandiosidade, ela falando pra um Kassum que ela não ia, porque é por isso que ela tinha parado de fazer o projeto, certo? E aí um Kassum falou pra ela, como assim, as pessoas pagam pra me ver? E aí ela pegou e fez assim, mas não dá pra agradar todo mundo, e um Kassum chamou ela lá de, sei lá, nariz empinado, algum, depois você assiste lá e vai ver direitinho, né? Senão eu vou falar tudo do filme aqui pra você. E acabou. Então eu achei, não entendi esse fim, tá? Não consegui interpretar, não entendi aí o que a moral da história realmente. Talvez você consiga ter uma visão. Se você gostou ou não gostou, não importa, mas se você entendeu o que você entendeu, escreve pra mim, deixa aqui nos comentários pra gente, sei lá, tentar chegar em um contexto melhor, maior, com mais entendimento. Talvez você viu, sentiu alguma coisa que eu não tenha pego, e aí você também já aproveita e me explica, fala aí pra gente entender, né, poder juntos, sei lá, ter uma concepção melhor do filme. Mas enfim, então foi isso que eu achei, né, sobre o filme. Mostrou uma parte, tipo assim, a Umpasum, né, o quanto as pessoas amavam ela e o quanto é difícil fazer uma interpretação, o quanto é difícil para alguém, mulher, atriz, interpretar como cantando, para as pessoas interpretarem o sentimento no momento do canto. Então acho que isso talvez foi a ideia maior do filme, né? O quanto ela chegou num nível que é difícil alguém conseguir realmente fazer uma interpretação. Então foi isso que eu entendi. E na verdade, então, assim, foi legal, mas realmente não foi o que eu esperava. Como eu disse pra vocês aqui no começo desse vídeo, eu esperava um filme que tivesse um pouco mais sobre a vida da Kassum diretamente, assim, sabe? E não foi. O vídeo foi sobre como eles estavam fazendo o filme, literalmente. E, como eu disse pra vocês, partes eu não sabia se fazia parte do filme, fazia parte do roteiro, e aí eu achei que ficou meio perdido. Então eu fiquei um pouquinho decepcionada com a ideia do filme, ou com as músicas, ou com toda a tradução. Não teve nada sobre as músicas, sobre como foram feitas, enfim. Mais uma vez, se você esperar isso, esse filme não vai ser o exato. Mas eu acho legal você assistir para que de alguma forma você conheça um pouquinho ali do Egito, né? E tenha essa a percepção por esse lado que eu disse, esse lado da grandiosidade que foi o Kassum, e que é ainda e vai ser, acho que para sempre, forever, um dos maiores, como um mesmo dos maiores, tipo no topo ali, né, do 1, 2, 3.
E esse 1, 2, 3 vai de acordo também com com o seu país, com o seu gosto. Mas para os egípcios, gente, Kassum tá lá, ó, acima ainda de top 1 e 2, né? Isso é fato, tá certo? Qualquer um que você fala vai passar anos e anos, as pessoas continuam ouvindo. Isso eu tô falando eu, tá? A minha experiência. Eles ouvem Kassum, ouvem as mesmas músicas e vão pedir e sentem a música, cantam a música como se fosse a primeira vez que estivessem ouvindo. Ah, se tiver que chorar, eles vão chorar. Gente, é realmente muito grande o respeito, essa grandiosidade que Kassum ela tem. Ela tem realmente tudo que um artista, acho que uma pessoa, um artista, uma estrela gostaria de alcançar e muito mais ela teve. Tá? E não é à toa, a mulher era maravilhosa. Até me arrepio, gente. É maravilhosa, eu a amo demais. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar. Deixa aí o like, compartilha, comenta, né? Fala para as amigas, marcam e deixa aí o seu comentário em relação ao seu ponto de vista. Se você também me conta se você conhece a Kassum, se você conhece as músicas, as originais e o que você acha, tá certo? Vou falar mais sobre a Kassum e vou também falar mais sobre essa coisa do artista, família e muito mais sobre deixar tudo para trás, sobre os valores do momento. Vamos falar muito ainda. Então, gente, fiquem com Deus. Vou ficando por aqui e até o próximo. Guarda Maravilha com você, Universo Belly Dance no nosso Belly Chat. Beijos. Tchau.